prédio centenário que desde 1910 tem papel de protagonista na vida cultural cearense. Um palco democrático responsável pela difusão e a formação das mais variadas linguagens artísticas. Um lugar rico em bastidores, memórias e histórias que merecem todos os aplausos. Este é o Teatro José de Alencar, o patrimônio das emoções. – 17 de junho de 1910. Nesta data foi inaugurado oficialmente o Teatro José de Alencar, um dos mais importantes complexos culturais do Ceará. Um prédio imponente no centro de Fortaleza que chama a atenção por vários aspectos, entre eles a estrutura arquitetônica, feita por peças de ferro fundido que vieram da Escócia. Toda cidade tem o seu teatro. O teatro é a alma cultural de uma cidade. Sem a pessoa ter o teatro principal, ele não tem onde se apresentar. Aí surgem pequenos pontos, pequenos teatros, em colégios e tal. E aqui foi assim. Tinha o teatro dos pequenos colégios daqui, cada um tinha seu palco para apresentações, né? De maneira que a importância do teatro foi tanta que tentou-se fazer um no centro da Praça José de Alencar. Mas não deu certo. Chegou a ser feito o alicerce, mas o poder público abandonou. Quando foi em 1908, o governo era o Antônio Pinto Nogueira Scioli. Ele pegou parte do batalhão de segurança, que era a polícia na época, e cedeu uma parte do terreno para a construção do teatro. E foi construído José de Alencar, começou a construção em 1908 e foi inaugurado em 1910. A partir daí, o teatro passou a ser a principal sala de amostra cultural da cidade. Ele surgiu numa época em que o Brasil estava importando uma arquitetura francesa. Trouxe a ideia da construção Art Nouveau, né, para cá, para Fortaleza, e na verdade no Brasil como um todo, né, estava se importando essa arquitetura. E é por isso, inclusive, os vitrais, os ferros, né, do teatro, inclusive, foram trazidos da Europa, foram trazidos da Escócia, vieram de navio para cá, para Fortaleza. Aquela arquitetura era, hoje em dia é incomum, mas na época era comum. Aquele tipo de teatro era o mesmo tipo que era instalado em toda a cidade do mundo. Então, qualquer cidade que você procure ver, o teatro municipal, mercado público, tudo é o mesmo estilo. Ele é simbólico por ser patrimônio e por ser um prédio, um monumento. Essa questão monumental do teatro e de ser patrimônio é que atrai as pessoas, como os teatros do mundo afora também, que são patrimônios e que são tão importantes para as cidades e para os estados. Os equipamentos culturais mais antigos de Fortaleza, do Ceará. Nós temos a Biblioteca Estadual, né, que ela é mais antiga do que o teatro, e o Teatro José de Alencar vem ali na década de 1910. Era importante ter um teatro de orquestra na cidade de Fortaleza. A praça não era desse jeito, né? Era uma praça de passeio. Hoje em dia nós temos uma praça que também é de passeio, mas temos muitos comércios, né? E na época não tinha. O comércio só veio depois, na década de 60, 70. Então tínhamos inclusive uma vizinhança diferente da que temos hoje. Em 1910 ele não tinha os vidros, né? Porque os ar-condicionados só vieram depois. O jardim não existia ainda. Mas era um teatro-jardim, né? O conceito era esse. Inclusive, a pintura, né, do teto do teatro, quando você vê, né, é o céu.
Então, para dar essa ideia de um teatro aberto, o que era, né, na verdade, completamente aberto para a cidade. Por ele passaram as grandes figuras culturais do Brasil. Vinha constantemente aqui para Fortaleza os maiores artistas que se apresentavam no Rio e São Paulo. As peças eram apresentadas no Rio de Janeiro, que na época era a capital, depois ia para São Paulo, de São Paulo ia para o resto do Brasil. No resto do Brasil, nós estávamos incluídos. A história do Teatro José de Alencar é repleta de curiosidades. Houve uma época, por exemplo, que o foyer do TJA abrigou o plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. Um fato que revela a importância que este espaço sempre teve para a cidade. A Câmara Municipal, quando a ditadura do Getúlio Vargas acabou, a Câmara não tinha sede própria, nem tinha tempo suficiente para adquirir um prédio que comportasse. Então eles funcionaram provisoriamente no foyer, é aquela parte da frente, onde fica a entrada. O teatro passou por algumas reformas, né? Na década de 30 teve uma, na década de 50 teve outra. 70 vem o Jardim, em 90 o Grande Restauro, né, final da década de 80, começo da década de 90. Antes do Grande Restauro, a obra ela estava muito prejudicada. Em 2005 e 2015 também tiveram, né, alguns reparos. No final de 80, né, o gestor do teatro, à época o diretor, era Oswald Barroso. E ele vem com essa ideia de abrir as portas do teatro, para que as pessoas pudessem entrar de bermuda, de chinela, para que as pessoas pudessem visitar o teatro. No teatro não podia entrar, por exemplo, de chinela, não podia entrar de bermuda, até 90, inclusive. E até hoje existe um pouco isso, né? As pessoas às vezes passam na frente e acham que não pode entrar, exatamente por conta desse estigma, né? Porque o teatro, inclusive, quando ele foi construído em 1910, a elite frequentava o Teatro José de Alencar. O teatro, inclusive, ele tem setores onde a elite permanecia e a população, no geral, tinha ali as frisas e a torrinha, né, onde as pessoas da população comum ficavam, né, que não eram elite, que não ficavam nos camarotes ou na plateia. Eu lembro dos eventos que tinham na frente do teatro, que traziam a comunidade. Quantas pessoas passam em frente ao teatro e não têm a coragem, às vezes se sente inibido de entrar no teatro, né? O principal palco do Ceará, não tenho a menor dúvida. Eu gostaria que tivesse cada vez mais esse espaço aqui. Eu acho que daqui poderia ser um lugar que reverberasse para o Brasil inteiro. Já estive em vários estados do país e conheço os grandes teatros, patrimônio de alguns estados aqui. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador. Então, assim, e não é puxando brasa para nossa sardinha, não, mas o teatro de maior e de melhor portas abertas é o Teatro José de Alencar. Ele acolhe mais, ele pensa isso, ele pensa em como acolher. Quando ela se preocupa de que todos e todas têm que ter acesso a esse espaço público, a importância dele está aí. O Teatro José de Alencar é esse espaço de revelação. Revelação no sentido de descortinar, de apresentar para as pessoas o que é a arte, como essa arte pode ser elaborada, como ela pode ser vivenciada, como ela pode mudar a sua rotina, a sua vida, o que você pensa sobre o mundo. Então, o Teatro José de Alencar é esse espaço de revelar questões, reflexões. É um lugar de transformação, porque mexe com arte, né? Se a gente estivesse trabalhando numa delegacia, a energia era outra. Se a gente trabalha no hospital, a energia é outra. Então, todos esses lugares são importantes, né? Para a cultura das pessoas. Mas trabalhar no teatro é a possibilidade de você ver as pessoas vivendo sonhos. Vendo sonhos.
realizando sonhos. São 116 anos, é muito tempo, e se for pensar bem, isso é construído por pessoas ao longo desse tempo. Então, cada pessoa que entra aqui e cria uma relação com o teatro, seja temporária, através de uma pequena oficina de 20 horas, seja aluno ou professor, seja funcionário, tem que assumir esse compromisso de manter a casa viva, tanto em relação à estrutura, que ele é um patrimônio, mas também o patrimônio material, que somos nós, que é a própria arte que a gente cria. E aqui, para mim, é um ícone da sustentação dessa cultura que a gente representa. O teatro é feito de choro, de riso, de alegria. Para mim ele é sagrado porque eu comecei aqui no palco, eu comecei em 78. Então para mim é a minha segunda casa aqui no teatro. Eu acho que não tem teatro mais lindo aqui em Fortaleza do que o Teatro José de Alencar. Ele é lindo na entrada, na saída, a parte dos camarim, a parte do foyer e vários cantos. O Teatro José de Alencar ocupa uma área de mais de 12 mil metros quadrados. A parte histórica engloba o bloco de entrada, o Jardim Buller Marx e aqui, o palco principal, onde há 695 assentos para o público acompanhar de pertinho as emoções dos grandes espetáculos. Cada ponto do TJA guarda uma curiosidade, do palco à sala geral de espetáculos. E quem vai contar detalhes dessa história pra gente, da magia do TJA, é o Lucas Timbó, que é educador aqui do teatro há 4 anos. Lucas, muitas partes do teatro chamam a atenção, mas nada como olhar para o teto. O que a gente vê lá em cima? Bom, o Teatro José de Alencar é um teatro jardim, né? E aí quando a gente está em um jardim, a gente observa o quê? O céu. No teto do Teatro José de Alencar, a gente vai ter o céu do Teatro José de Alencar. Ele é composto por ninfas gregas, também associada a imagens de anjos, né, porque está compondo no céu, e um sol central. Nas extremidades a gente vai ter 2 datas, né? São as datas que demarcam o ano de nascimento e o ano de falecimento do escritor José de Alencar. Com isto, é uma representação poética do seu tempo de vida, onde a data de nascimento está posicionada onde o sol nasce, em Fortaleza. 1º de maio de 1829. Isso. E o sol sendo representado pelo lustre, e a data de falecimento, em 12 de dezembro de 1877, onde o sol se põe. Então, representando aí o tempo de vida do escritor, que são 48 anos de idade. Quem são os autores, né, dessa obra de arte? Bom, são 3. José de Paula Barros, Ramos Cotoco e Jacinto de Matos. O Ramos Cotoco, um artista, ele leva um protagonismo especial porque ele foi um artista PCD e ele se expressava a partir da sua deficiência, né? No toco do braço, ele armazenava os pincéis e fazia suas obras. Então, uma forma política também de se expressar artisticamente. O palco está logo mais atrás. Explica pra gente quais são os detalhes onde o público pode acompanhar os espetáculos. Temos alguns setores. Certo. Cada setor aqui, na época, era frequentado conforme a sua classe. E aí, se a gente observar pelo ornamento do ferro, a gente vai entender qual era essa disposição social. O setor camarote é o setor que vai ter um deslumbre maior no ferro, mais ornamentado, para dar essa alusão de poder, porque era frequentado pela aristocracia cearense. Cada cabine do camarote vai levar o título de uma obra do escritor José de Alencar. Então, são as obras do escritor que nomeiam os camarotes aqui presentes. Abaixo, a gente vai ter as frisas, que ainda tem um ferro bem ornamentado, mas não tanto quanto os camarotes, frequentado na época pelos novos ricos, né? Pessoas que estavam em ascensão social. E aí por isso vem mais à frente também, porque essas pessoas queriam ser vistas. E esse salão? Aqui a plateia é frequentado pela classe média alta, homens solteiros da época, que era um outro padrão de comportamento da sociedade. Isso por volta do século? 1910 foi o ano que o teatro foi inaugurado. E o palco? Ele é um palco italiano, ou a italiana, né? Um palco convencional de teatro. Ao redor a gente vai ter uma pintura que imita a pedra de mármore Carrara, feita por João Vicente. E acima nós teremos uma obra de Rodolfo Amoedo. Rodolfo Amoedo ele foi um dos professores de Portinari, um dos principais nomes das artes acadêmicas que a gente tem no Brasil. E ele colocou ouro no pigmento para dar uma sensação de profundidade a essa obra, né? Junto ao traço do mesmo. Essa obra simboliza uma coroação da imagem do escritor José de Alencar, ao redor as personagens da sua literatura
em agradecimento por ter lhes dado vida. Como essas estruturas chegaram ao Brasil, né? Antes mesmo de 1910. Todo o ferro ele veio de Glasgow, da Escócia, né? Atravessou o oceano até chegar aqui. Ao chegar aqui ele foi só instalado, isso agilizou muito a nossa construção da época, visto que a tecnologia era outra, né? Os vitrais coloridos vieram da Alemanha, mas hoje a grande maioria são réplicas. É um prédio que ele tem uma grande presença europeia, mas com uma identidade regional. Isto porque é um teatro-jardim, um teatro de verão, um teatro que dialoga com a nossa cidade tropical de Fortaleza. O foyer do Teatro José de Alencar foi batizado recentemente de Sala Isaíra Silvino, uma homenagem à maestrina cearense. Mas o Lucas vai explicar pra gente o que acontecia aqui lá em 1910. Bom, o foyer do teatro é uma palavra do francês, significa sala de espera, sala de acomodação. E era uma região destinada à aristocracia cearense. Essas pessoas, ao chegar no teatro, já eram encaminhadas a esta sala a fim de fechar negócios, normalmente com músico tocando piano, serviço de drink, charuto, para deixar o espaço mais aconchegante para tal finalidade, né? Para além disso, entre os intervalos dos espetáculos, normalmente naquela época os espetáculos eram de longa duração, era comum eles virem aqui, tomar um drink, um charuto, depois retomar, né? Então havia essa acomodação. Esta sala leva hoje o nome de Isaíra Silvino, que é um espaço de apresentação da difusão do teatro. A professora Isaíra foi uma maestrina da Universidade Federal do Ceará, né? Então é uma forma de rememorar o trabalho dela enquanto vida, num principal patrimônio histórico do estado. Já no lado leste, ao ladinho aqui do teatro, é possível encontrar um exuberante jardim projetado pelo paisagista brasileiro Roberto Buller Marx. Mas quem vai explicar detalhes para a gente é o Lucas, que continua levando a gente por este passeio nas estruturas do TJA. O que chama a atenção aqui, Lucas? O jardim do teatro ele não é original de 1910. O primeiro jardim ele surge em 70, e aí por intermédio do professor Liberal de Castro, que basicamente é o principal nome que a gente deve a título desse trabalho, de todo o conhecimento técnico que a gente tem dessa arquitetura, ele orientou que o responsável pelo paisagismo do teatro fosse o Roberto Buller Marx, né, principal nome de paisagismo do Brasil atualmente, artista moderno. E aí ele traz dois projetos, em 70 e em 90. Né? O primeiro projeto era um projeto que tinha toda a identidade visual do paisagista, projeto de traço moderno, 58 espécies de plantas dos 5 continentes existentes e de exuberância estética. Porém, a gente não conseguiu manter com qualidade esse primeiro projeto e acaba que há uma adaptação no restauro dos anos 90 para o que está instalado atualmente, seguindo aí a política de democratização do Teatro José de Alencar, um teatro que ele também é uma praça, um palco aberto no jardim do teatro, agora literalmente um teatro-jardim. Nesse segundo projeto a gente vai ter o maior muro verde a título histórico do estado do Ceará, que é o Muro da Trepadeira Tumberjas. Ao lado teremos 2 oitis, árvores centenárias, mais antigas do que o próprio teatro, originais do terreno. O Buller Marx tinha uma filosofia de manter o que já era do terreno e não tirar para colocar outro, né? Então ele prezava ali pela história do próprio espaço. E também exemplares de pau-brasil, que é uma árvore que designa a nossa identidade como território federal, né? Então se você, por exemplo, está no centro e quer um tempo mais tranquilo, meio ao caos do centro, você pode acessar o Jardim do Teatro, uma área verde, uma brisa dentro do centro de Fortaleza, né? E aí é um espaço também que acontece festas, shows, apresentações teatrais eventualmente. Então é um espaço que cria uma grande relação com a cidade. Já aqui no lado oeste do Teatro José de Alencar, no prédio anexo, a gente encontra a Sala de Figurino Flávio Febo. O trabalho é comandado pela Carol. Carol, o que é que acontece aqui? O que é que tem aqui? Fala tudo pra gente, não esconde nada, hein? Trabalhamos com alunos, tanto daqui do teatro como de fora. Todos os colégios que tem de Fortaleza vêm alugar aqui. O aluguel é R$10 por peça, e quando você aluga pode ser uma peça, pode ser a quantidade que for. Deixa R$50 como garantia, que é devolvido quando a pessoa devolve todo o figurino completo. Esses figurinos foram usados em apresentações aqui no teatro? Alguns são. E outros são doações que a gente transforma para alugar. Eu tô vendo que tem máquinas de costura, tem linhas.
Como é que é esse trabalho aqui? Conta pra gente o dia a dia. Eu transformo, eu cuido, eu crio. Qual é esse figurino aqui? Explica pra gente. Tem uma Esse aqui noiva ali. Aqui é noiva, aqui é uma roupa de época que eu fiz essa semana, só para botar no manequim. E tudo que eu faço, aluga. Vamos entrar ali naquele espaço que tem muitas roupas, inclusive para várias peças e momentos do teatro, né? Foi doação que eu recebi. Isso aqui foi criação minha. Mais uma criação aqui da Carol no manequim. Quanto tempo de teatro José de Alencar, Carol? Vou fazer 34 anos que eu estou aqui. Eu sou aposentada, mas continuei trabalhando. É uma relação muito forte com esse espaço? É, muito forte, O que significa o TJA na sua vida? É a minha segunda casa. Eu era costureira. Aí eu deixei, eu digo, eu não vou mais costurar. Quando eu cheguei aqui, fui ser zeladora. Aí tinha um senhor, o seu Helder, que ele já faleceu. Aí ele disse, Carol, tu sabe costurar? Vamos fazer cortina. Quase todo teatro aqui de Fortaleza nós fizemos cortina. Fui convidada para ficar aqui no figurino. Aí comecei a criar, receber doações e pronto. Até hoje está aqui me contando essa história, inclusive, Exatamente, agora. Nessa sala que a gente está, tem figurinos femininos e masculinos. A gente encontra de tudo um pouco? É a magia do teatro. Aqui são blusas, aqui são coletes, ali são vestidos variados para adolescente. Aqui são vestidos de noiva, aqui são vestidos de época. Tem de tudo um pouco, hein, Carol? Tem de tudo um pouco. Carol, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por tudo. A bailarina faz parte da história do teatro, uma bailarina que habitava, que ensaiava no teatro, então tem essa história de que no teatro ela tá sempre ensaiando, ela tá sempre correndo para ensaiar, no seu tutu azul. Eu acho que essa bailarina deve ser uma senhora que tinha aqui antigamente, que chamava, parece que a Maria Amélia. Era, Dona Maria Amélia, que era a bailarina daqui, era meio assim, tudo mais. Eu já vi alguns movimentos, não vi ela mesmo, né? Estava lá no foyer, limpando. Aí quando dá fé, passa aquele vulto. Aí eu digo, não acredito não, que eu vou ver essa mulher. Era a bailarina, coisa mais linda, 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 linda mesmo. Cabelo comprido, um colanzinho azul. E outra vez, agora tu me lembraste, outra vez limpando aqui na plateia, quando dá fé, uma pessoa bem sentada. Aí eu digo, não acredito não. Quem é aquela que está ali em cima? Porque quando a gente está limpando, não está tendo espetáculo, então ninguém pode estar circulando. A não ser se for uma visita, né? Aí eu desci, Dona Ana, a senhora viu alguém passando aqui de colanzinho azul, uma sainha branca, né, de bailarina? Aí a Dona Ana, André, tu acredita que eu acabei de ver mesmo? E a gente procurou essa pessoa e não encontrou. E ela estava bem sentada, com aqueles cabelos preto, bonito, de colã, com a mais linda do mundo. Ah, isso é história. Não é verdade. Não é todo mundo que tem aquele dom de ver um espírito, uma alma, né, essas coisas. O que eu gosto de pensar mesmo sobre o que habita os espaços históricos e simbólicos para uma cidade, para um estado, para um país, é as suas histórias, né? Das pessoas que por aqui passaram e se tornam importantes, lendas, imaginário da cidade. Pessoas que aqui trabalhavam, né? E também já fizeram sua passagem. Então, nós temos, inclusive, pessoas como Palhaço Trepinha, o Seu Muriçoca, né? Seu Muriçoca, né? Era um senhor que ficava ali de paletó, ali na entrada, recebendo todo mundo. E sempre que eu venho aqui, eu não vejo, mas a lembrança é tão forte dele, assim, que eu sinto que ele tá por aqui ainda, sabe? Para mim é um orgulho muito grande eu dizer que sou filha do Palhaço Trepinha. Ele foi um histórico aqui dentro dessa casa, que ele trabalhou aqui 45 anos. Foi um artista muito querido por
toda a cultura e todas as crianças também, viu? Ele ficava ali na frente, sentado numa cadeira, com a cesta cheia de pirulito e começava a chamar o povo. Vamos, gente, vamos, vai começar o espetáculo. Então o pessoal ficava meio, nossa, vamos assistir. Então o teatro ficava lotado de gente. Essa energia povoa isso aqui. Eu me sinto abraçado quando eu venho aqui, abraçado pela experiência dos que já passaram, e eu quero estar aqui para abraçar os que vão chegar. Acredito que isso aqui é povoado dessas energias do povo de teatro. Sem nome, sem casa, sem rua, sem praça, sem terra, sem mar, com os olhos de gente vigia a donzela do primeiro andar. Eu cheguei em Fortaleza, vindo de Oroz, né? E a primeira vez que eu vim ao centro da cidade, me deparei aqui entrando no teatro, né? Eu tinha começado a fazer música, eu estava estudando violão, que era numa escola que tinha aqui no centro da cidade também, e aí vim conhecer o Teatro José de Alencar. Gente, eu fiquei simplesmente encantado. O objetivo maior do que quando eu comecei a música é um dia pisar aqui nesse palco com um show nosso. Por aqui eu já passei inúmeras vezes com tanto espetáculos meus como espetáculos que eu estava produzindo. Todas as vezes que a gente vem aqui, não tem como a gente não ter um frio na barriga. É um sonho de qualquer artista participar aqui desse universo. Eu fiz questão de estar exatamente aqui nesse ponto aqui, porque é exatamente a visão que a gente tem, né, de quem está cantando. Isso mexe muito comigo. Eu já vivi muitas coisas que marcaram a minha vida aqui nesse espaço. Eu lembro da primeira vez que eu vim com o espetáculo, né? Foi um show chamado Para Bom Entendedor MPB, eu e o Marcos Dias, né? Eu acho que a gente tinha 20 e poucos anos, né? Foi logo quando a gente começou a fazer show, e eu lembro que a primeira vez que eu pisei aqui, realmente, a tremedeira é grande. Aqui ainda é, né, o principal palco do Ceará. Então tocar aqui é simplesmente algo divino, né? É a realização de um sonho sempre. Com sede, com fome, com frio, com medo, com cheiro de bar, confusão na avenida, uma moça agredida e um homem a chorar. Minha relação com o Teatro José de Alencar começou muito cedo. Eu fazia teatro de bairro, a gente fazia Paixão de Cristo ali na Piedade, e aí de repente a gente não tinha cursos, como não tinha... A própria literatura teatral era meio complicado de se encontrar, e eu vim bater aqui no Teatro José de Alencar para ver se eu conseguia pegar alguma coisa, né? Mas a gente não teve muito acesso naquela época, era 1985, mas passou-se o tempo e eu entrei no curso de Artes Dramáticas da Universidade Federal do Ceará, e a gente foi chamado, assim, alguns alunos foram chamados para trabalhar na reinauguração do Teatro José de Alencar. Ou seja, depois de um bom tempo fechado, ele abre as suas portas em 1991. Foi uma experiência fantástica, né? Pouco tempo depois eu fui chamado para trabalhar no Teatro José de Alencar como assistente de cenotécnico. Passei pouquíssimo tempo porque comecei a viajar com espetáculos e não dava para conciliar. Foi a minha primeira experiência, assim, com a parte técnica de um teatro. Meu primeiro espetáculo foi uma história fantástica, um espetáculo infantil, e eu apresentei aqui no palco principal, no mês das crianças, em 1993. A gente trouxe uma comédia para cá logo no começo da história da minha principal conhecida comédia, que foi Titanic. A gente estreou em 98, estreamos em maio de 98, mas em setembro de 98 a gente estava aqui no palco principal do Teatro José de Alencar, apresentando para a cidade de Fortaleza, e sempre um sucesso maravilhoso. É importante quando um teatro abre espaço para essa cearensidade, sabe? Para o bom humor, para a molecagem cearense. E a gente está aqui para isso, né? Para ser o instrumento de fruição desse nosso pensamento, dessa nossa sensibilidade. A gente tem que sempre pensar nisso. Um teatro aberto para o povo, aberto para essa diversidade, como ele é agora. Que ele continue sempre aprimorando e aperfeiçoando essa ideia emocional de ser um teatro do povo cearense. O TJA é considerado um dos mais belos teatros monumentos do Brasil. Ele possui um enorme valor arquitetônico. É tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desde 1964. Além de ser um lugar onde a cultura ganha vida e desperta muitas emoções,
É um ambiente que favorece a pesquisa e a formação de novos artistas. A gente tem cursos funcionando constantemente no Teatro Zé de Alencar, a partir do Teatro Escola. Nós temos 3 turmas de formação do curso Princípios Básicos de Teatro, uma turma do curso Princípios Básicos de Dança, 2 turmas do Canteiro de Artes da Técnica, que trabalham com produção cultural e iluminação cênica. Nós temos o curso do Cais Coral, que trabalha com canto coral. Nós temos o curso de Iniciação à Palhaçaria da Academia do Riso, que é um curso que tem 2 turmas por ano. E nós temos 2 cursos de dramaturgias que exploram um conhecimento um pouco mais avançado das artes cênicas, que é um curso de dramaturgias em teatro e um curso de dramaturgias em dança. Isso congrega em torno de 1.000 alunos que passam pelo Teatro Zé de Alencar por ano. Esse espaço se chama Sala de Teatro Nadir Papi Saboia, que foi uma grande atriz cearense, que nos anos 40, 50, 60 fez muito teatro. Essa sala faz parte do anexo do Teatro José Alencar, do Centro de Formação e Pesquisa em Artes Cênicas. Antes era a Faculdade de Odontologia da UFC. Em 89, quando Violeta Reis, secretária de Cultura, negociou com a universidade, esse espaço onde funcionava o curso de odontologia passou a ser o anexo, popularmente assim conhecido, do Teatro José de Alencar, onde tem essas salas, né? Tem a sala de teatro, a sala de dança, a sala de música e a administração do teatro. É um lugar de fomento, de circulação, de intercâmbio, de produção. De 91 para cá, esse espaço tem sido um lugar onde pulsa e impulsiona a vida das pessoas que querem continuar fazendo teatro, se iniciar no teatro. Não só no teatro, mas também na palhaçaria, nas artes cênicas de um modo geral. As aulas de palhaçaria são extremamente divertidas, mas também, como é palhaçaria, e palhaçaria vai envolver exposição, então é importante que antes de se divertir você assine um termo de coragem, eu diria, né? Coragem de se expor, coragem de se jogar e, no bom cearês, coragem de se lascar. Nos primeiros módulos a gente aprende, na verdade a gente reaprende, né? Que brincar é bom, que brincar é possível, que adulto também brinca. E à medida que a gente vai avançando, a gente vai entendendo que essa palhaçaria não é só brincar, mas é também uma técnica. E ao final do curso a gente cria um trabalho próprio, assim como que é de praxe aqui nas formações do teatro. Eu diria que o riso está em 80% do processo, mas chorar também faz parte. A palhaçaria, assim, é um lugar de muito riso, e um riso que acolhe, um riso de rir junto, e não rir de alguém. Sou apaixonado por atuação desde criança. Eu nunca tive a oportunidade, de fato, de estar num ambiente como o Teatro José de Alencar, e quando chegou essa oportunidade, eu não perdi tempo, já fui logo atrás. 2023, que eu soube desse curso do CPBT. Assim que apareceu essa oportunidade, eu já quis abraçar logo de corpo e alma e mergulhar de vez. Criança eu já gostava de arte, teatro, música, então meio que eu acho que ele começou realmente a entrar na minha vida por influência do cinema, mas eu acho que a partir do momento que você começa a consumir teatro e assiste algo que se apaixona, e você vê aquelas pessoas ali no palco, aí você para e pensa, nossa, eu quero fazer aquilo também. Eu quero trazer essa mesma sensação que essa pessoa está trazendo para mim ali em cima daquele palco. Falo que eu sou um 40 a mais, eu sempre quis fazer teatro. Desde criança, né? Porque o teatro, ele te movimenta como um ser, né? Ele te deixa completo, né? E também incompleto, porque a gente sempre quer aprender mais, mas nunca tive coragem de fazer, exatamente porque pessoas falavam, não, teatro não. E aí agora sim é o meu momento, sabe? Eu me preparei para isso, para estar aqui fazendo teatro. Então, para mim, é algo surreal mesmo. Todo esse acolhimento que o Teatro José de Alencar traz, ele inspira muito, ele é muito aberto. Vem muita gente de fora, do Brasil inteiro. Só de olhar para a fachada dele eu já me sinto inspirada. Como um patrimônio histórico importante para a cidade de Fortaleza, né? É um lugar que traz oportunidades para os artistas. A gente conhece o TJA, é uma história maravilhosa, é um grande teatro
daqui. Quando eu soube do curso, das possibilidades, então eu vim aqui atrás de realizar o meu sonho, que eu queria muito fazer parte disso, ser artista. É um lugar de aprendizado e é um lugar de troca também. Ele tem um processo de seleção, para quem quer fazer, a gente passa por esse processo, é um processo bem interessante, porque já é um processo de você se autoconhecer. E ele é referência, tanto aqui no Ceará quanto no Nordeste em si. Eu vou fazer um mês que eu estou no teatro e está sendo realmente transformador. Aqui é o lugar que a gente pode errar, a gente pode acertar e a gente pode o tempo inteiro tentar ser melhor. Então esse é o ambiente. Sou muito feliz aqui. Eu amo estar aqui. Eu me sinto vivo aqui. Um lugar que realiza sonhos, principalmente por conta dos diversos cursos que temos aqui, das oportunidades. O Teatro José de Alencar é algo que eu posso falar como mágico, porque aqui que a gente começa a caminhar, que a gente começa a respirar, que a gente começa a se olhar, coisa que a gente não faz no dia a dia, com essa correria toda, sabe? Ele te transforma de dentro para fora. Então é isso, é como se o teatro ele fosse uma grande metamorfose.